A gente queria agradecer muito a presença dos palestrantes e a disponibilidade, né, porque é um evento exclusivamente de formação dos nossos alunos. Então, é um evento gratuito em que a gente faz a filmagem, deixa disponível, porque o objetivo é contribuir nesse processo de formação nas atividades aquáticas. Então, para a gente começar, né, eu gostaria de convidar a professora Lívia Prates, né, ela é treinadora do Vasco da Gama, e ela vai fazer uma palestra sobre a natação adaptada. A professora Lívia fará sua apresentação em 40 minutos, e depois a gente vai ter cerca de 15 minutos para perguntas. Obrigada, professora Lívia. Oi, bom dia a todos, sou Lívia Prates. Enfim, é um prazer estar aqui. Deixa eu dar uma afastadinha na cadeira. Vou falar um pouquinho sobre mim, sou Lívia Prates. Sou formada em Educação Física pela Universidade Estácio de Sá. Fiz uma pós-graduação em Psicomotricidade pela Gama Filho e meu MBA em Gestão e Marketing Esportivo. Paralelo a isso, também tem um curso de formação de classificação funcional, que a gente vai falar mais um pouquinho das classes da natação. E sobre o meu currículo, eu sou coordenadora técnica dos esportes paralímpicos do Clube de Regatas Vasco da Gama desde 2010. Preciso fazer aqui uma parte, grande parte disso aqui eu devo ao professor Ricardo Moura, que está aqui, meu eterno agradecimento. Bastante coisa do que eu sei, do que eu conheço, eu devo a ele. Cheguei no Vasco em 2004, a convite do mesmo, e para natação convencional fui técnica de mirim petis infantil. Durante esse tempo, em 2010, foi criada a Escola de Esportes Paralímpicos no Vasco, e ainda fiquei um tempo, né, fazendo esse paralelo entre natação convencional e natação adaptada. E aí, não adianta, me enfiei no mundo da natação adaptada e não pretendo sair nem tão cedo. Sou técnica da Seleção Brasileira de Natação Paralímpica da Principal e coordenadora técnica da Sub-20. Hoje em dia, o Comitê Paralímpico Brasileiro ele faz um trabalho de base, eu acho que ainda aquém da natação convencional, mas assim, infinitamente melhor do que era antigamente. Haja vista que as idades dos atletas hoje em dia de alto rendimento vêm caindo bastante. Antigamente a gente via muito atleta do Paralímpico com uma carreira média de 15, 16 anos competindo, com idades aí entre 40 e 35 anos. Hoje em dia a gente já tem atletas de 15, 16 anos medalhistas de mundial. E isso vem, né, desse trabalho de base que está sendo implementado nesse último ciclo. Sou chefe de missão do Estado do Rio de Janeiro nas Paralimpíadas Escolares também há 10 anos. A gente tenta impulsionar o esporte paralímpico do Rio de Janeiro de diversas formas, né? Na verdade, são ciclos de 4 em 4 anos, diferentes de um ciclo paralímpico, é um ciclo político, porque a gente realmente precisa dessa parte de projetos sociais, enfim, de ajuda de governo, e essa coisa vem mudando de acordo com essa parte da política, né? Da Secretaria de Esporte do Governo do Estado. Bom, nós estamos num seminário de natação paralímpica, eu acredito que vocês vão estar imersos em formação técnica, de periodização, enfim. Então, eu optei por falar um pouco das diferenças, né, da natação paralímpica para a natação convencional. Basicamente, a diferença é que não é feito por idade, né? Também temos a diferenciação por idade, mas para que seja alguma coisa próxima, competitivamente próxima, a natação paralímpica ela é dividida em 14 classes. Dessas 14 classes, nós temos três tipos de deficiências distintas, que é a física, a visual e a intelectual. Na categoria de deficiência física, são subdivididos em 10 classes, né? 10 tipos de deficiência, digamos assim, ou categorias de deficiência, acho que fica mais correto. Então, ele vai do S1 ao S10, sendo que o S1, né, quanto menor a classe, é sempre mais comprometido, e quanto maior a classe, tem menos comprometimento. Eu coloquei alguns exemplos, a gente não tem hoje S1 no Brasil,
né? Uma classe que mesmo internacionalmente a gente vê fora muito pouco trabalho com essa classe, então acaba que ela é agrupada na classe 5. Né? Sempre que não tem 3 atletas de 3 países diferentes em competição, o atleta ou os 2 atletas que são inscritos, eles são agrupados na classe 5. Então, hoje em dia, internacionalmente, a gente vê muito S1 e S2. Eu coloquei a foto da Jéssica, que é a nossa atleta S2. Geralmente é um tetra-amputado, ela não tem braço nem perna, perdeu os membros devido a uma meningite com 7 anos de idade, então foi amputação por necrose. E a diferença assim, básica que a gente pode dizer entre o S1 e o S2 é que o S1 também tem os 4 membros comprometidos, mas tem os 4 membros. Geralmente, gente, nunca é uma ciência exata para ali. Aqui a gente tenta passar algum tipo de exemplificação para que tenha um mínimo de entendimento visual. E aí vem, geralmente, as perguntas, poxa, mas o S1 tem o braço e a perna, o S2 não tem? O braço e a perna do S1 costuma ser extremamente comprometido. Então, a habilidade de deslocamento, ela acaba sendo bem prejudicada por conta dos membros rígidos. Então, na verdade, assim, quem não tem a perna, mas tem um coto funcional, acaba que ele leva vantagem sobre quem tem a perna, que faz aquele arraste no movimento. Geralmente é uma artroglicose, é uma articulação bem rígida, então geralmente o S1 e o S2 ele nada com movimento de tronco. Essas 2 classes ficam mais ou menos dentro desse tipo de patologia. O S3 e o S4, aqui a gente colocou a Mayara, é geralmente um tetra. Quando a gente fala em tetra, a gente já pensa logo naquela pessoa sentada na cadeira que joga bocha. O tetra, na verdade, é atletas com comprometimento dos 4 membros, mas não necessariamente um comprometimento total. Então, eles têm funcionalidade, né, os membros. A gente consegue ver, não sei se na definição dá para ver legal, mas a mão geralmente ela não fica escada dessa forma, ela nada também. E aí tem uma diferença de força do S3 para o S4, que é a medida dentro da classificação que eu vou falar para vocês um pouquinho mais na frente. O S5, eu fiz questão de colocar a foto do Daniel Dias, que eu acho que é um ícone do esporte paralímpico e todo mundo conhece e tem como referência. E do Samuel. Samuel hoje é o nosso atual recordista, né, brasileiro e das Américas da categoria. Né, o Samuca tem 15 anos, faz 16 esse ano, o Dani já se aposentou e é o sucessor. Então, assim, a gente consegue ver que o Daniel tem comprometimento nos 2 braços, mas tem coto. A perna é amputada, ele tem uma amputação transfemoral. E o Samuca tem as 2 pernas íntegras. Samuel levou um choque soltando pipa e fez a amputação dos 2 braços imediata. E o que acontece? Falando um pouco para vocês de classe funcional. É por quantidade de força, né? Não é por tamanho nem extensão de membro. Então, as 2 deficiências, por mais que sejam distintas, elas, num quantitativo geral, dentro do protocolo utilizado para a classificação funcional, elas entraram num somatório de pontuação que fica naquela mesma média. Então, entende-se pelo protocolo do IPC, que é o Comitê Paralímpico Internacional, que esses 2 atletas têm uma habilidade muito próxima de nadar e realmente os tempos são bem parecidos. Hoje em dia, o Samuel já bateu alguns recordes do Daniel e, se eu não me engano, o único recorde que falta ele está a 6 centésimos, né, de bater. Então, realmente, eu acredito que tem muita coisa ainda a melhorar nesse protocolo de classificação funcional, mas está muito próximo do que podemos fazer hoje. E aí a gente tem os classe baixa, que a gente chama, que geralmente é até o S5, e daí em diante já começa o marco do que a gente chama de classe alta, né? Que vai do S6 ao S10. O S6, na verdade, já começa os membros mais íntegros, geralmente já é uma cadeira de rodas, é um mielo, né? Uma pessoa que é mieloblingocele, uma lesão medular, às vezes uma paralisia cerebral. E cheguei no S9, né? E aí sim a gente vem evoluindo.
S9 eu coloquei a foto da Camila Rodrigues, nossa atleta também, uma amputação de perna. Essas amputações a gente chama de perfil de classe, na verdade chamava esse tipo de linguajar. O IPC diz para a gente não usar mais, mas não adianta, não tem como, porque para exemplificação é bem interessante. Então, amputações, geralmente elas têm as classes já mais certas, a gente já consegue ver uma disputa, né, mais igual entre as atletas. E o S10, que eu precisava de ilustrar com o André Brasil, que deu aquela polêmica da classificação, que recordista mundial e deixou de ser elegível. Tudo no Paralímpico, né? A porta de entrada é a classificação funcional. Na verdade, a classificação ela determina a vida, né, e as possibilidades esportivas do atleta. Ao longo do tempo, a natação convencional ela vem a atitude de resultado chegando próximo, né, a natação paralímpica vem chegando próximo da natação convencional. Então, por exemplo, o André, ele nadava o Pampac olímpico e o paralímpico, né? Então ele conseguia, com êxito, competir nas competições do convencional e do paralímpico. Isso, na verdade, começou a chamar bastante a atenção do IPC, até onde aquele impacto da deficiência elegia ele como para ser paralímpico e competir como, por exemplo, um S10. Se você tem uma amputação com preservação da articulação do joelho, ele é S10. O S9 ele é amputado desarticulado do joelho, ele tem apenas o fêmur. Então, a gente pegava algumas vezes os atletas com uma amputação de pé, por exemplo, ou uma amputação abaixo do joelho e competia com um atleta que é o André, que tem uma sequela de vacina de poliomielite, né? Ele fez uma reação na vacina de poliomielite, desenvolveu, né, a patologia, e a sequela dele foi a perda de força na perna esquerda, né? A gente consegue ver nessa saída que a panturrilha era bem atrofiada, o pé é menor do que o outro, mas a força é bastante preservada. E aí a gente entrou numa discussão muito grande, né, de qual é esse limite, né? Quando que não que o André não seja deficiente, isso é fato que ele tem deficiência na perna, ponto. Agora, o quanto essa deficiência é impactante para que ele possa ser um atleta paralímpico? Essa é a discussão que a gente traz, na verdade, a gente traz entre os países, né? Todo ano tem-se um seminário de classificação paralímpica para tentar amparar as arestas, então a gente vê constantemente atletas subindo e descendo de classe, que são os atletas que a gente chama de borderline, ou seja, ele tem uma pontuação que para ele passar para a classe de baixo ou para a classe de cima são 2 pontos, e 2 pontos é uma coisa muito fácil de ser atingida, tendo em vista que a classificação funcional é subjetiva, e constantemente é revisto. A partir do momento que se muda o manual, todos os atletas perdem o status, né? Porque o atleta, para ele competir, ele tem a classe funcional dele, e essa classe vai acompanhar ele até que se mude o regulamento de classificação. Então, geralmente isso acontece pós-Paralimpíada, e aí todo mundo perde o status da classe. Então, todo mundo passa a ser review. Hoje, todos os atletas do mundo, de Tóquio para cá, todos os atletas do mundo estavam em review. É uma luta hoje em dia, porque o atleta só pode ir para uma competição internacional, e esse ano a gente tem um Pan-Americano. Ele tem que estar com status de classe definida. Dentro desse novo protocolo, que foi o protocolo que o André não é mais elegível, né? Que alguns chineses, principalmente com essa característica do Samuel, que é depender do tamanho do corpo, se ele for funcional, ele fica S6, se o Coto entenda-se que não é funcional, ele fica S5. Mas aí já cai naquela discussão, mas o que é funcional para você? Para mim pode ser uma coisa, para o classificador pode ser outra. Então essa parte subjetiva dentro do esporte paralímpico vai ter sempre, porque a classificação funcional tem protocolos subjetivos. Ela é dividida em 2 momentos. Necessariamente precisa ter 2 classificadores funcionais para cada atleta. Então, a rotina da classificação funciona da seguinte forma: o atleta chega, se apresenta, se for uma nacional, dentro de uma competição oficial no Brasil, do CPB, do Comitê Paralímpico Brasileiro, se for de uma competição internacional do IPC.
e leva toda a documentação, já tem um formulário pré-preenchido pelo classificador e ele começa pelo protocolo de banco, que é feito por um fisioterapeuta ou um médico. A depender da patologia, tem um protocolo de força, tem um protocolo de coordenação, que usa-se geralmente quando tem uma lesão medular ou uma paralisia cerebral. Força, geralmente, é quando é uma dismielia, uma amputação. E tem um protocolo de angulação, que geralmente a gente usa muito para classe baixa, que é uma artrogripose, que a gente não consegue quantificar a força porque não tem condição de fazer um movimento de amplitude articular completo. Então, a gente usa o goniômetro para ter uma noção de angulação. O protocolo de força, né, que é o mais usado, geralmente é usado mais para classe alta, enfim, para esse tipo de patologias, que são patologias mais simples, ele é o mais subjetivo de todos. Por quê? Ele é feito, ele não tem um aparelho para ser mensurado. Então, o fisioterapeuta ou o médico, ele faz o protocolo tendo noção da sensibilidade da força, que vai de 1 a 5. Então, por exemplo, tem um atleta que teve uma avulsão de plexo braquial. O fisioterapeuta pede para que ele estique o braço, faz uma força, né, para baixo, o fisioterapeuta vai entender se aquela força que ele consegue fazer é 4 ou é 5. Eu, como meu atleta, vou achar que é 4 e ele vai achar que é 5. Então, essa é a subjetividade que hoje o esporte paralímpico vem lutando contra. Essa parte de mensuração, que geralmente uma força 4 para uma força 5 pode descer ou subir um atleta de classe. Dentro também das subdivisões, né, da natação paralímpica, desculpa, eu não continuei falando. Depois dessa parte, né, da avaliação de banco, o atleta ele vai para a piscina e é avaliado por um professor de educação física. E esse somatório de ponto, são 2 somatórios distintos. Ele tem o somatório de ponto do banco e tem o somatório de ponto da parte aquática. A gente não tem imagens, na verdade é proibido filmar, mas se possível for, eu disponibilizo para vocês, falo com o professor Guilherme. A gente tem alguns protocolos que o IPC, enfim, fornecem para a gente. E dentro da piscina, ele vai comparar se aquela perda de força ou amplitude articular realmente ela está diretamente linkada ao que ele fez no banco. Porque o atleta, na verdade, ele tende, né, a não se esforçar tanto, né, digamos assim, para que a pontuação dele não seja tão alta. Quanto mais baixo, menor a classe. E aí na piscina, dentro ainda da classificação funcional, ele é observado, né, é feita uma nova pontuação. Essas pontuações são somadas e divididas e o atleta ganha aquela classe, mas ele continua em observação durante a competição. Ou seja, aquela classificação funcional não tem validade se o atleta não competir no dia seguinte. Então, necessariamente, ele precisa andar a prova de peito e a prova de livre, porque são 3 classes na natação. É o S, que é para o nado de crawl, de costas e de borboleta, o SB, que é para o nado de peito, referente a breaststroke, e o SM, que é o nado de medley. Então, o atleta pode ter 3 classes diferentes, sendo que o medley geralmente ele acompanha mais a classe do peito, né? São 3 somatórios diferentes. Então, no final daquela primeira competição da avaliação funcional, o atleta recebe, né, a classe dele, se for menor de idade ou alguma deficiência progressiva, degenerativa, ele ganha um status de review anualmente ou bianual. E, se não, o atleta ele fica no status de confirmado até que o novo protocolo seja aprovado ou até que o IPC o chame para revisão. E a gente ainda tem mais uma possibilidade, que foi o que aconteceu na época com o Clodoaldo Silva, de ser protestado. Então, se 2 ou mais países discordarem daquela classe funcional do atleta e esse atleta tiver relevância em uma competição internacional, os países podem entrar com protesto, o que foi o que aconteceu com o Clodoaldo. E, obviamente, fundamentado pelo classificador do país. E o Comitê Paralímpico Internacional ele consegue rever, né, aquele status de classe funcional. Então, o Paralímpico, na verdade, eu falo que o que mais me apaixonou pelo Paralímpico é o quanto dinâmico ele é.
a gente estava conversando antes, ao meu ver, a principal diferença do esporte olímpico para o paralímpico é o quanto a gente ainda consegue hoje rapidamente formar atletas, né, de alto rendimento. Então, a gente tem atletas hoje como a sul-africana Nathalie du Toit. Ela fazia parte, né, já compôs a seleção olímpica da África do Sul por um tempo, em competições pontuais, sofreu um acidente de moto, né, na época de Pequim, em 2008, nas Paralimpíadas, e ela simplesmente migrou do Olímpico para o Paralímpico e foi atual campeã e recordista mundial. Então, tudo que os outros países trabalharam durante 4 anos, não, a minha atleta vai aqui, e você já tem, né, esse acompanhamento de um ciclo todo no Paralímpico, ele muda da noite para o dia. A Nathalie foi um acidente de moto, ela fez uma amputação transfemoral, ficou na classe S9, bateu todos os recordes, nadou maratona aquática no Olímpico e no Paralímpico, e hoje em dia já se aposentou, mas a gente também tem essas transições de classe. Então, às vezes, a gente tem um atleta hoje que é recordista e chega numa competição, tem um chinês que foi reclassificado, que quando você vê já caiu o seu recorde mundial, e você tem que ficar sempre nessa dinâmica de tentar entender o que está acontecendo no mundo para você conseguir fazer um comparativo com os atletas do Brasil. Paralelo a isso, a gente tem também a diferença, né, da natação convencional para a paralímpica, que hoje em dia existe o mirim, petis, infantil, e assim vai subindo no paralímpico, a gente tem as competições organizadas de forma diferente, né? As crianças todas ficam exclusivamente restritas à Paralimpíada Escolar. É a única competição que a gente tem sub-12, então não é uma competição por ano, né? Acontece geralmente em novembro. Hoje em dia existem seletivas, né, estaduais para que se possa participar dessa competição. Então, ainda não se tem tanta oferta de competição para crianças no Paralímpico, competições oficiais, né, que sejam por classe, enfim. Claro que a gente coloca para competir na federação, faz festivais, mas assim, nenhuma com validade, né, homologada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. E então acaba que não é tão atrativo, né, para manter a criança hoje treinando para competir uma única vez no ano. Então eu acho que essa parte é uma parte que o Comitê Paralímpico vem reestruturando, né, junto com os estados. Hoje não existe federação de natação paralímpica, né, os clubes são linkados diretamente ao Comitê Paralímpico Brasileiro e ele que rege as competições a título nacional. Então, sub-12, todas as crianças não têm divisão de idade, né? No ano passado a gente produziu classe A e classe B. A classe A seria até 12 anos e a classe B de 13 a 17, o que é muito grande ainda a lacuna de idades, mas a subdivisão principal são as classes. A partir daí, a porta de entrada no Paralímpico é o MIT, né, MIT Loteria Ginástica e Paralimpíada Universitária. São as duas possibilidades que um atleta tem para ingressar, né, dentro do circuito, né, paralímpico, dentro da extranet do CPB, ou seja, ele ser alguém, ser um atleta com classe. São essas duas portas de entrada. Esses meetings acontecem por regiões e são as únicas competições hoje no Brasil que não exige índice de participação. Então, o atleta new, né, um atleta novo, ele se inscreve em um desses meetings, na verdade o clube inscreve ele em um desses meetings e ele consegue se classificar, e aí existe a tabela de índice para que ele possa participar dos campeonatos brasileiros e etapas do brasileiro. Com esse índice ele já começa a poder participar do campeonato brasileiro, e nesses campeonatos brasileiros é que saem, né, os tempos e as marcas iniciais para os campeonatos mundiais, para os campeonatos de mais inscrição, que são os campeonatos, na verdade, que acompanham muito a natação convencional. Então, o Paralímpico, na verdade, ele geralmente acontece num pós-olímpico, né? Então,
A exceção do Mundial, que realmente ainda são casos diferentes, locais diferentes, enfim, e datas diferentes, o Parapan e a Paralimpíada acontece imediatamente, imediatamente não, 15 dias, geralmente, ou uma semana após os Jogos Olímpicos e os Jogos Pan-Americanos. Então, eles seguem muito, né, a tendência do Paralímpico é acompanhar muito as classificações, as competições, né, e os eventos principais das Olimpíadas da natação convencional. Ainda nas classes funcionais, na verdade, vou dar uma voltada aqui, eu consegui aqui exemplificar para vocês as classes da deficiência física, e que vai da S1 a S10, como eu já tinha comentado, e a gente também tem as classes de deficiência visual. A deficiência visual ela tem um protocolo diferenciado, necessariamente quem faz é um médico oftalmologista, e é uma coisa que hoje em dia é bem mais fidedigna, né? Porque é por máquina, então é por acuidade visual. Hoje em dia, no campo visual, tem as campimetrias, as máquinas que dão uma precisão muito boa, assim, infinitamente melhor do que as classes da deficiência física, e ela vai do S11 ao S13, acompanhando, geralmente, como os físicos. S11 é um deficiente visual total, ou tem algum resquício de luz, consegue perceber a luminosidade, né, o que é um diferencial, porque o óculos de natação desses atletas, sem exceção da classe S11, ela precisa ser vedada, né? Todos têm que nadar de óculos, e quando eles terminam a prova, tem um juiz esperando o atleta. Ele não pode tirar o óculos na piscina, né? Ele pode até levantar alguma coisa, mas o óculos tem que estar mantido na cabeça, e esse juiz de prova, ele pega o óculos do atleta, coloca contra a luz para ver se realmente não está passando nenhuma luminosidade, para justamente ser a classe de maior equiparidade entre as competições. Então, a S11 hoje é realmente a classe que a gente consegue falar, né, que é a classe que tem uma competitividade muito próxima uma da outra. É claro que um atleta que tem um resquício de visão no treinamento do dia a dia, ele consegue ter um ganho a mais, pouco, mas consegue, né? Já tem estudos comprovando isso, mas a título de competição tem uma equiparidade bem interessante, porque todos nadam com óculos vendados. Já o S12 e o S13 é por acuidade visual. Então, o S12, o que uma pessoa, né, que eles chamam de vidente, que não tem nenhum tipo de deficiência, consegue ver a 12 metros, ele não consegue ver. Então, vamos supor, por exemplo, eu consigo ter uma visão a 1 metro, e essa pessoa tem uma visão proporcionalmente muito menor do que a minha. Então, existem umas comparações de metragem de acuidade visual, tanto para o 12 quanto para o 13, bem restritas. O 13, por exemplo, que eu consigo ver a 50 metros de distância, um S13 consegue ver a 1. O que eu consigo ver a 8 metros de distância, eu entendo como uma pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência visual. Um S12 consegue ver a 8. Né? O que eu consigo ver a 8, o S12 consegue ver a 1. Então, essa mensuração é feita pelo oftalmologista, pelas fotometrias, pelos exames específicos, e dali já sai a classe deficiente visual. E a última das classes da natação é o S14, que é para deficientes intelectuais, que também gera bastante polêmica, né? Porque é mais uma coisa subjetiva. O teste é feito por um psicólogo ou um psiquiatra. O nome do teste é o WISC-2, né? Um protocolo seguido mundialmente. E já tiveram N problemas em outras edições de jogos. A gente já teve uma equipe, se não me engano, espanhola, que fez um estudo onde um repórter resolveu se passar por um deficiente intelectual, passou pelo teste e entrou para jogar um basquete, e depois ele se autodeclarou que ele forjou o teste, e aí foi refeito o estudo mundialmente, mas esse teste continua sendo mantido hoje em dia, né, para classificar os deficientes intelectuais, e nessa parte já independe da idade. Da mesma parte dos físicos, não hoje, né, uma pessoa com síndrome de Down, uma pessoa com esquizofrenia, uma pessoa com retardo mental, ela é classificada
como deficiente intelectual. Então, não existe subtipos de deficiência intelectual. Também está em estudo a criação da classe S21, que vai ser uma classe exclusivamente para síndrome de Down. Existem já competições que adotam esse tipo de divisão, mas dentro do leque paralímpico do IPC, todos são agrupados na classe S14. E a questão da treinabilidade, que eu acho que é aplicada, né, todas as regras da natação convencional, salvo algumas diferenças óbvias. Se o atleta for amputado de braço, ele não vai tocar com as duas mãos para fazer a virada, mas ele precisa dar a intenção de estar fazendo, né? Mas todas as regras são seguidas na regra da FINA, não tem nada assim que faça esse tipo de diferenciação. O S11, na verdade, ele faz, é obrigatório fazer o uso do TAPER, né, que é um implemento, não trouxe para vocês hoje com outros slides que não veio comigo, mas é um implemento que ele parece uma vara de pescar com uma bolinha na ponta, que ele é sinalizado para virada. Hoje em dia, o nível de treinabilidade dos atletas intelectuais, eles não usam um treino, né? A gente adapta uma corda na raia para ele saber que está chegando na borda, porque fica inviável, de repente, 1 ou 2 técnicos dá treino para dar tempo e tocar atleta, mas ele é de uso obrigatório em competição e eletivo, né, para as outras classes de deficiência visual. Mas a parte de periodização, a parte de treinamento, a parte de educativos, ela segue rigorosamente o da natação convencional. E as adaptações, eu acho que é a cereja do bolo de quem trabalha com esporte paralímpico. Ela te faz pensar todos os dias. Então, eu não tenho, por exemplo, um educativo que sirva para uma equipe inteira de petis. Se falar no petis, você vai falar, o educativo é esse, todo mundo vai sair para fazer isso. Isso não existe no paralímpico. Na verdade, se você quiser treinar a finalização de braçada, você vai ter que editar, né, aquele educativo para o grupo que você tem naquele dia na piscina. Então, tem um computador de braço que não vai ter finalização, tem outro que não mexe o braço, você não vai fazer isso. E assim você vai criando, né, no dia a dia, como você vai adaptar aquela regra, né, aquele educativo ou aquela série, enfim, para o seu atleta em específico. E no caso da Gente Clube, né, é uma adaptação para cada atleta. Eu acho que, ao meu ver, essa é a maior diferença, né, que te faz pensar no dia a dia, que faz você dormir pensando em qual é o treino do dia seguinte, porque você, de repente, não pode fazer uma periodização baseada numa série de perna, por exemplo, porque eu brinco que hoje eu tenho 4 atletas na seleção brasileira, né, sendo que 3 deles têm deficiência de perna, que é uma paraparesia espástica, ou seja, uma lesão medular que não permite que bata a perna, que é o Daniel, um S6, a Lídia, que é uma S4, que é tetraplégica, e a Camille, que é da foto, que é amputada de perna. Então, se eu juntar os meus atletas principais, eu tenho uma perna, entendeu? Então, eu não costumo colocar, né, a série de perna nos meus treinamentos, o que me faz muita falta, professor Ricardo, diga-se de passagem. Mas, assim, eu acho que é o que mais me encantou para estar dentro do esporte paralímpico. É aquele negócio que você tem que, todo dia, ter um conceito diferente, um pensamento diferente, uma adaptação diferente, descobrir qual vai ser a melhor forma de você chegar naquele objetivo, né, final, que seria o melhor tempo, dentro daquela patologia que você tem em cada atleta. Então, hoje, eu tenho 4 treinos diferentes para um objetivo único, uma metragem única, mas aplicado de 4 formas diferentes. Então, é um desafio diário e realmente assim, tem dado certo. Hoje, o Vasco é a 3ª força do Brasil, né, na natação paralímpica. Hoje a gente perde para o Nauru, que é um aglomerado de clubes do interior de São Paulo, e para o Praia Clube de Uberlândia. Mas, paralelo a isso, assim, emprestando, né, para a seleção brasileira, provavelmente a gente vai ter uma convocação na segunda-feira agora, ou dia 31, na quarta-feira, que é o deadline, o prazo final para o Mundial, né, o nosso próximo Mundial, que é em Manchester agora, final de julho, início de agosto.
E esse Mundial já vale vaga para a França, medalha de ouro em prova individual, em prova paralímpica, já garante vaga, né, para os Jogos da França no ano que vem. Então, dentro do meu universo de 42 atletas de natação paralímpica, isso a gente está falando do mirim, não tem essa nomenclatura, mas dos 7 anos, né, até o sênior, o Vasco provavelmente vai estar com 4 atletas, né, na seleção. E isso, a nível de quantitativo, nos coloca como o segundo clube do Brasil, né, em seção de atletas para a seleção principal. Quando a gente desce para o sub-20, a gente tem 10 atletas, né, na seleção sub-20, 10 atletas de 15, ou seja, proporcionalmente a gente já passa os outros clubes do Brasil, não tem ninguém no Brasil que coloque tanto atleta na seleção de base quanto o Vasco da Gama. É um trabalho que a gente já faz há muito tempo, que eu acho, ao meu ver, ele tem que vir muito próximo da natação convencional, lá desde o mirim. Então a gente usa a Federação do Estado do Rio de Janeiro, né, como um marcador para a gente, mesmo sabendo que as crianças não são competitivas quanto as crianças federadas de hoje em dia. Todos do Paralímpico são federados e competem. Quando a gente achar que é por bem, né, a gente faz essa conversa com as crianças, eles entendem perfeitamente, eles aprendem que tem diferença. Paralelamente, as crianças do esporte convencional já desmistificaram isso, sabe? Isso a gente tem relatos dos pais na escola. Poxa, Lívia, meu filho tinha tanta dificuldade de ir para a escola, tinha vergonha, coisa e tal, e depois da competição da FARJ, ele conheceu um outro coleguinha que é da mesma escola, que falou que competiu. Então, eu acho que essa aproximação do esporte olímpico com o paralímpico, né, do convencional com o esporte para a pessoa com deficiência, ela precisa andar mais junto. E até para as crianças, até para a continuidade, né, do esporte, para a iniciação esportiva mesmo. Então, hoje em dia, a gente vê que deu realmente certo, né, essa aproximação da criança com deficiência competindo, mesmo que não em igualdade de condição física, mas estando presente ali nas competições. A gente vê que quando as nossas crianças chegam nessas competições que são as Paralimpíadas escolares, elas já têm todo aquele trejeito, né, toda aquela noção do atletinha convencional, então elas já saem muito à frente, aquilo ali não é mais um bicho de 7 cabeças para ela. E a gente tem visto nesses últimos 3 anos a evolução da base, né, do Rio de Janeiro, do Vasco, perante as bases do Brasil. E a gente fez, né, todo esse percurso pós-pandemia. Né? Então, esses últimos 3 anos, que são os 3 anos que a gente enfatizou muito, né, a entrada dessas crianças com deficiência nas competições convencionais, a gente já tem um resultado que são esses 10 atletas de 11 a 19 anos na competição sub-20, que também vai ter agora um Parapan em Bogotá, na Colômbia, estão viajando na segunda-feira. Pessoal, acho que as diferenças básicas, né, da natação paralímpica para a natação convencional são essas. Fico aí aberta a perguntas, se alguém tiver alguma dúvida. E qualquer coisa, professor, alguma solicitação, eu consigo passar para você deixar na plataforma, se o pessoal quiser. Obrigada a todos. Pessoal, agradeço a professora Lívia e vamos agora às perguntas de vocês. Se eu conseguir tirar esse microfone aqui. Vamos lá, perguntas. Tem você falou que todo ano... Vai sair a gravação. Primeiramente, bom dia. A senhora falou que faz a separação todo ano, anualmente, a separação das classes e tudo mais. Mas, por exemplo, caso desses atletas que acabam batendo recordes e tudo mais, eles acabam sobressaindo muito. Então, eles acabam anualmente também subindo de classes também ou acabam igualando, continuando a mesma classe? Não, na verdade, eles só sobem de classe se for trocado o formulário internacional ou se ele for protestado. E mesmo assim é uma pergunta interessante, porque já aconteceu, por exemplo, do Clodoaldo subir de classe, né, ele saiu do S4 para o S5
os recordes dele ficam todos no S4 e ele começa uma trajetória no S5. Mas não é tão usual subir de classe, não. Isso pode acontecer com um protesto, com esse adequação do sistema de classificação funcional. Esse sistema de classificação ele foi atualizado há 2 anos atrás, mas a última atualização tinha sido há 15 anos atrás. Então, a gente vê muita troca de classe para atletas que têm deficiência progressiva degenerativa. A gente tem uma atleta no Brasil, Suzana Ribeiro. Ela é uma ex-triatleta, fazia Ironman, enfim, descobriu uma patologia que é progressiva, degenerativa muscular. E ela começou no esporte paralímpico como S8 e ela fez o índice pro mundial no último final de semana na classe S3. Então ela já bateu o recorde do S8, S7, S6, 5 e hoje em dia ela está na classe S3. Como ela diz, é muito bom que ela bate recordes, mas aí acaba que a gente vê a progressão muito rápida, né, da patologia. Inclusive para ela, quem tiver interesse, ela tem um filme próprio contando da vida dela, que ela, quando descobriu a patologia, o médico falou para ela que ela tinha 3, no máximo 4 anos de vida, e esse já é o 9º ano que ela está competindo no Paralímpico. Então a gente vê muito essas migrações de classe por conta dessas três possibilidades. Reclassificação por conta de patologia progressiva, ou protesto, ou quando muda, né, as classes, ou o protocolo de classe funcional. Uma outra dúvida também é quando deficiente intelectual. Há vários tipos de deficiências intelectuais e tudo mais, mas como que isso vai e adere na classe? Tipo, tem deficiência, tipo, TH, tipo, tem bem funcional e outras deficiências como paralisia, que é mais... Pois é. Então, na verdade, esse teste, esse WISC-2, ele mede o QI da pessoa. Então, ele é um protocolo para se saber qual é o QI da pessoa. O QI de 74 para baixo, ele é considerado deficiente intelectual. Ou seja, 75 em competições nacionais é aceito, internacionais é 74 para baixo. Entende-se que um QI acima de 76 já é considerado uma pessoa sem nenhum tipo de deficiência intelectual. Eu ainda acho o critério subjetivo, mas hoje é o que é adotado no mundo. Então, dentro disso, na verdade, a gente tem TDAH, que tem um QI extremamente alto, a gente tem autistas, que tem um QI extremamente alto. Então, assim, não é a patologia que define se a pessoa tem alguma deficiência intelectual ou não. É mesmo o teste de QI, independente de qual é a patologia. Tem pessoas que não têm nenhum tipo de patologia associada e têm um retardo mental. Ponto. O QI dele é muito baixo. Então, hoje, para ser deficiente intelectual, a atleta tem que ter um QI de 75 ou 74 para baixo. Eu queria fazer uma pergunta. O processo de formação, assim, de longo prazo, de indivíduos normais, é um pouco mais fácil você organizar um processo de formação de longo prazo para formar os indivíduos ou atletas. Mas como é que faz para indivíduos com deficiência ou atípicos que podem ter uma deficiência congênita, né, desde cedo, ou indivíduos com 40 anos sofrem um acidente e passam a ter uma deficiência? Como é que é esse processo de formação até de virar um atleta? Pois é, então. Vai depender. Eu acho que esse é um dos maiores diferenciais do Paralímpico, porque vamos pegar um outro exemplo da seleção brasileira, que é do Vasco também, o Douglas Matera. O Douglas, ele foi federado mirim, petis, infantil pelo Botafogo, né? E começou, o irmão também, Tomás, os dois eram federados pelo Botafogo, e em dado momento da vida ele começou a precisar de um oftalmologista, foi investigado a fundo, os dois têm uma patologia que é congênita, né? Mas os pais não manifestaram e vão perdendo a visão gradativamente. Então, assim, esse é o tipo de atleta que ele já vem, entre aspas, pronto. O cara já era infantil, né? Então ele já tinha um astro da natação e hoje em dia ele é o 02 do mundo da classe S12.
Tem crianças que já nascem com aquela deficiência. Então, a gente já faz a introdução na natação como se fosse uma escolinha convencional, dependendo da patologia. Vamos supor, uma criança nasce com uma dismeria de braço, uma mutação congênita de braço. Não tem necessidade de eu pegar essa criança e colocar dentro de uma aula de natação paralímpica. Ela vai para a escolinha convencional, ela vai virar um mirim, ela vai virar um petis, e aí quando começa a ter a idade competitiva, né, do CPB, a gente puxa essa criança para participar da competição. E tem também o caso eu digo não atletas, mas de praticantes de atividades físicas, a gente tem bastante isso, que sofreu algum tipo de acidente de trabalho, levou um tiro, enfim, uma queda, o que deixou aquela pessoa com deficiência, e aí a vida daquela reviravolta, e ele vê, né, o esporte como saída para se ressocializar. Então, na natação é muito difícil. Hoje a natação paralímpica, como eu falei, ela é bem próxima da convencional. Eu brinco que o sarrafo está muito alto, né? Os tempos estão muito parecidos. Hoje o S14, o Gabriel Bandeira nada sem livre para 51 segundos. Né? Então, assim, é uma coisa bem próxima. Então, dificilmente uma pessoa que praticava um esporte quando adulto, que ficou deficiente, consegue chegar numa excelência. Não que não exista, mas é bem difícil. Mas a possibilidade é praticamente igual ao do convencional. Mas existem outros tipos de modalidade que atendem melhor a esse tipo de demanda. Então, eu tenho um time de vôlei sentado, né, que é o vôlei paralímpico, que é basicamente 90% de amputação de perna por acidente de moto, bicicleta, acidente de carro, que são pessoas que eram esportivamente saudáveis, praticavam esporte, gostavam de praticar esporte, e se encontraram nessa modalidade coletiva que acaba que consegue chegar a um alto rendimento, porque diferente da natação, você, né, consegue fazer uma introdução esportiva muito mais fácil. Na natação é realmente muito complicado. O que a gente vê são ex-atletas da natação que sofreram algum tipo de acidente, algum tipo de amputação, ou descobriram, né, nesse meio do caminho alguma patologia que seja congênita ou genética, e aí migraram do esporte convencional para o esporte paralímpico. Foi, pessoal. Obrigado, professora Lívia. Obrigada a todo mundo, gente. Bom dia a todos. Gostaria de convidar a professora Luciana Quadra para poder entregar para você um mimo que o professor Roberto está patrocinando nosso evento fez. Por favor, Luciana. O pessoal das fotos, preparem. Pega lá, por favor. Bem.